Fala, meus netinhos! A noite tá boa, ideal pra gente contar uns causinhos pra vocês. Então já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal pra dar uma força pro vô aqui. Ah, também não esqueça de colocar nos comentários de onde você é e que hora que tá assistindo o nosso vídeo. Então bora pros causos. E aí, meus netinhos, tá com coragem pra escutar um causo que faz a gente olhar 2 vezes pro rio quando a noite cai? Porque nem tudo que boia na água tem dono, e nem todo o silêncio da madrugada é só o vento. Tem um mistério que ronda as margens do Rio das Almas. Um negócio que de tão estranho faz os pescadores voltarem para casa mais cedo e os namorados evitarem a beira d'água depois do pôr do sol. Imagina só, a lua espiando entre as nuvens, as cigarras cantando no mato, e de repente, lá vem ele. Um barco de madeira, desses que já viram muita vida e muita morte, passando no meio do rio, remando sozinho, sem ninguém para guiar, sem ninguém para remar, só o remo batendo na água num ritmo macabro. E o pior, meu amigo, é que quem se atreve a chegar perto, quem tenta embarcar para ver o que tem dentro, nunca mais volta. É o tal do barco sem dono. E a história dele, meu amigo, é para fazer a gente pensar nos atalhos que a vida oferece e nos perigos que eles escondem. Quer saber mais desse barco fantasma que navega nas águas escuras? Então, encosta mais perto, que a prosa vai começar. Aonde essa assombração se manifesta, meu compadre, é num pedaço de chão banhado pelo Rio das Almas, um rio largo e preguiçoso que serpenteia por entre fazendas e vilarejos esquecidos. A Vila dos Peixes, que fica bem na beira, é um aglomerado de casinhas de madeira, com varandas que quase tocam a água, e um cheiro constante de peixe fresco e mato úmido. O rio é a vida do povo dali. É dele que tiram o sustento, é nele que lavam a alma, e é nele que às vezes se perdem. A neblina da manhã que sobe das águas dá um ar místico ao lugar. E o pôr do sol pinta o céu de um laranja que parece um abraço de Deus. O povo da Vila dos Peixes é gente simples, de pouca conversa com forasteiros, mas de coração aberto para quem é da casa. São pescadores, lavadeiras, roceiros que vivem no ritmo da cheia e da vazante do rio. Eles têm um respeito danado pela natureza e pelos mistérios que ela guarda. Acreditam em assombração, em reza brava e em tudo que a boca do povo conta. As lendas do rio são muitas, e o barco sem dono é uma delas, passada de pai para filho, com um tom de aviso e de medo. Eles evitam navegar à noite, e se o barco sem dono aparece, é sinal para correr para casa e se benzer. A vida deles é de trabalho duro e fé, mas também de uma certa resignação diante do inexplicável. A história do barco sem dono começou há muitos e muitos anos, quando a Vila dos Peixes ainda era só um punhado de ranchos. Contam que era o barco do velho Seu Firmino, um pescador que vivia da pesca, mas que tinha um gênio brabo e uma ganância que não cabia nele. Seu Firmino não ligava para ninguém, só para si mesmo e para o dinheiro. Queria sempre pescar mais que os outros, passar a perna nos colegas e até usava uns métodos de pesca proibidos para encher sua canoa. A ganância dele era tanta que ele vivia falando que ia arrumar um jeito de pescar mais rápido, de trazer mais peixe, nem que para isso tivesse que fazer um pacto com as águas. Um dia, Seu Firmino saiu para pescar numa noite de tempestade, contra todos os avisos. Queria ser o único no rio para pegar tudo. Mas a tempestade virou um temporal, e o barco dele foi encontrado virado, sem sinal do Firmino. O corpo nunca apareceu.
O povo pensou que a força do rio tinha levado o pescador ganancioso, e o barco, que era grande e de madeira maciça, ficou lá à deriva, até que uns dias depois sumiu de vista. Foi depois de um tempo que o barco reapareceu. Não virado, mas navegando, noite após noite, principalmente nas noites de lua nova, quando a escuridão é maior. O barco de seu Firmino era visto no meio do Rio das Almas. Sem lanterna, sem voz, só o barulho do remo batendo na água, num ritmo lento e constante, como se alguém estivesse remando. Mas não tinha ninguém. O barco passava e o coração do povo gelava. A curiosidade, meu compadre, é um bicho danado. O Juca pescador, um moço jovem e atrevido, que não acreditava em história de assombração, resolveu que ia desvendar o mistério. Numa noite escura, ele pegou seu barco e ficou esperando o barco sem dono. Quando ele viu a silhueta solitária se aproximando, remando no meio do rio, o Juca, num rompante de coragem, pulou na água e nadou até o barco. Ele conseguiu subir e dizem que ele deu um grito de pavor que ecoou no rio. Depois, o silêncio. O barco de seu Firmino continuou a remar sozinho, e o Juca, meu amigo, nunca mais voltou. Depois do Juca, outros sumiram. Um pai de família que tentou pegar o barco para encurtar caminho. Uma moça que apostou com os amigos que ia embarcar. Todos sumiram no rio, engolidos pelo mistério do barco que remava sozinho. O medo virou terror. Ninguém mais se arriscava a passar perto do rio à noite. O barco sem dono era um aviso, um convite para o abismo. O velho seu Maneco, o mais antigo da vila, que tinha sido amigo de infância do Firmino, resolveu ir atrás da verdade. Ele sabia que Firmino, na sua ganância, tinha uma ideia fixa: desviar um braço do rio para o próprio terreno, para criar um tipo de açude gigante e pescar mais sem dividir com ninguém. Ele tinha começado a escavar um canal escondido, bem na curva do rio, por onde a água do barco sem dono sempre passava. E ninguém sabia, mas o Firmino era um inventor de geringonças. Ele tinha criado um sistema, uma espécie de leme automático, feito com engrenagens e pesos, que ele usava para guiar o barco quando ele estava pescando com redes grandes. Ele o ativava por controle remoto, através de um mecanismo à prova d'água, para fazer o barco circular sozinho e atrair os peixes. Seu Maneco, com sua paciência e experiência, passou dias observando. E ele notou que o barco não remava sozinho de verdade. Ele era empurrado por uma correnteza criada por um desvio natural no rio, que passava por um ponto onde o seu Firmino havia instalado seu engenhoso leme automático e um tipo de âncora invisível. Quando a correnteza se tornava mais forte, nas noites mais escuras, sempre ligadas às fases da lua e maré, o barco se desprendia de um ancoradouro secreto do Firmino e ativava o mecanismo do remo. O barco não queria ninguém a bordo. Ele estava apenas seguindo um percurso programado, um atalho que o próprio Firmino havia criado para sua ganância. E quem tentava embarcar, ou era levado pela força da correnteza para o desvio que o Firmino havia criado, um lugar cheio de galhos e obstáculos, ou simplesmente caía na água e era arrastado. O fantasma do barco não era o espírito do Firmino, mas a persistência de sua ganância, materializada em seu barco e em seus mecanismos. Seu Maneco, com a ajuda de alguns pescadores mais jovens e corajosos, conseguiu desativar o mecanismo e rebocar o barco. Não era assombração, era a engenhosidade de um homem ganancioso que havia criado uma armadilha, mesmo depois de morto.
O barco foi consertado e virou um barco de transporte comunitário, usado para levar crianças para a escola e doentes para a cidade. E o mistério do barco sem dono virou uma história de alerta sobre os perigos da ganância. Essa história do barco sem dono, meu compadre, é um alerta pra gente. Muitas vezes, os caminhos mais fáceis, os atalhos que a vida oferece, aqueles que parecem nos levar mais rápido a algum lugar, podem esconder perigos que a gente nem imagina. O barco do seu Firmino não levava para a fortuna, mas para a perdição, tudo por causa da ganância que ele carregava. O que parecia uma oportunidade de pegar carona era, na verdade, uma armadilha. Será que a gente tem se deixado levar pelos barcos sem dono da nossa vida? Aquelas promessas fáceis, aqueles jeitos de ganhar dinheiro sem trabalho, ou aquelas soluções que aparecem do nada, mas que têm um cheiro de coisa errada. Ou será que a gente prefere se aventurar no desconhecido, mesmo sabendo que o caminho pode ser perigoso, só para satisfazer uma curiosidade ou uma ganância? E se fosse com você, na beira do Rio das Almas, vendo o barco sem dono passar, o que você faria? Você ia virar as costas e ir para casa, ia chamar a polícia para investigar, ou ia ter a coragem de pular na água e tentar embarcar, arriscando nunca mais voltar? Pensa bem, porque nem todo barco que passa, remando sozinho no rio, leva a gente para um lugar bom. Às vezes, ele só leva para onde a ganância e a curiosidade nos querem levar. E aí, meu compadre, se achega mais perto que a prosa de hoje é para fazer a gente sentir um calafrio na espinha e duvidar até do que os olhos veem. Porque tem coisa nesse mundo que não se explica, mas que se sente na pele. Um arrepio que vem do além e mexe com o que há de mais sagrado. O nascimento de uma vida. Imagina só, a casa em festa, cheiro de recém-nascido no ar. As mulheres da família preparando os paninhos, as fraldas. E de repente, um barulho estranho, um clique-clique metálico vindo da cozinha, como se alguém estivesse cortando. Mas não tem ninguém lá. E quando vão ver, os panos estão todos picados, em tirinhas, como se uma mão invisível estivesse trabalhando. Dizem que é a tesoura da parteira morta, um instrumento de pavor que pertenceu a uma mulher que devia trazer a vida, mas que, na verdade, trazia a morte. É a história da tesoura da parteira morta. E essa, meu amigo, é para fazer a gente pensar nos rancores que podem ficar presos às coisas e nos perigos que eles representam, principalmente quando a vida nova está chegando. Quer saber mais desse fio de horror que corta no escuro? Então encosta mais, que a prosa vai começar. Aonde essa assombração se manifesta, meu compadre, é nas casas mais isoladas do sertão, nos lugarejos onde a vida é dura e a ajuda vem da própria comunidade. Lugares como a Nefazenda Boa Vista, um casarão antigo de taipa e telhas, com a varanda espaçosa e o chão de terra batida que as mulheres vivem varrendo. O cheiro predominante ali é de terra seca, de fumaça de forno de barro, e quando a vida nova está chegando, de ervas quentes e de vida nascente. É um lugar onde a parteira ainda é mais importante que o doutor, onde a sabedoria das avós é o melhor remédio, e onde o nascimento é um acontecimento sagrado, celebrado por toda a vizinhança. O povo da Fazenda Boa Vista é gente de fé, de reza forte, que acredita no poder do bem, mas que também teme o poder do mal. Eles são trabalhadores, simples, com o coração na mão para ajudar, mas com a boca fechada quando o assunto é assombração. As histórias de bruxas, de almas penadas
e de objetos amaldiçoados são contadas em voz baixa, só para quem é de confiança, e sempre com um olhar de medo para o escuro. A vida ali segue o ritmo da natureza, do sol e da chuva, e o nascimento de uma criança é a maior bênção que pode acontecer. Até que a tesoura da parteira morta resolveu dar as caras e estragar a festa. A história da tesoura começou há muitos anos, quando vivia na região uma parteira chamada Dona Ermelinda. Ela era conhecida por suas mãos ligeiras e seu conhecimento das ervas, mas também por um gênio ruim e uma inveja que não cabia nela. Dona Ermelinda era uma parteira que tinha o dom de trazer a vida, mas também o coração amargurado por nunca ter tido filhos. E dizem que ela, em sua maldade, chegou a sabotar alguns partos, principalmente os de moças jovens e bonitas que ela invejava. Ela tinha uma tesoura de metal, antiga, que ela usava para cortar o cordão umbilical. Uma tesoura afiada e que, com o tempo, diziam que tinha sido testemunha de coisas ruins. Ninguém ousava questionar Dona Ermelinda, pois ela era a única parteira por muitos e muitos quilômetros. Mas o povo desconfiava de sua maldade. Um dia, a verdade veio à tona. Uma moça que sobreviveu a um parto difícil contou que Dona Ermelinda, em um momento de fúria invejosa, tentou prejudicar a criança. A vila se revoltou. Dona Ermelinda foi expulsa da região, humilhada e amaldiçoada pelo povo. Ela sumiu sem deixar rastro, e dizem que morreu sozinha e esquecida em algum canto. A tesoura dela, porém, foi encontrada em um riacho perto de sua antiga casa, enferrujando. Ninguém quis tocar nela. Foi anos depois que a assombração começou. Nas casas onde um bebê estava para nascer, nas noites que antecediam o parto, um barulho estranho era ouvido. Um clique-clique, seco e rápido, como se uma tesoura estivesse cortando. O barulho vinha da cozinha, ou do quarto onde os paninhos limpos estavam empilhados. E quando as mulheres, assustadas, iam ver, encontravam os panos que seriam usados no bebê, cortados em tirinhas finas, alguns desfiados, como se tivessem sido picotados por uma mão raivosa. As parteiras novas, as comadres, que vinham ajudar no parto, começaram a ter medo. Aquele barulho, aqueles panos picados eram um aviso, um agouro. Diziam que era o espírito da Dona Ermelinda, que não aceitava que outras mulheres trouxessem a vida e que sua tesoura, carregada de seu rancor, vinha assombrar os partos. O medo de que o clique-clique pudesse virar algo pior, de que a tesoura pudesse atacar o bebê ou a mãe, fez com que muitas famílias tivessem que ir para a cidade parir, enfrentando a longa viagem e os gastos, tudo para fugir da assombração da tesoura. Uma jovem parteira, a Mariana, que tinha um coração valente e não acreditava em superstições cegas, resolveu que ia desvendar o mistério. Ela não conseguia aceitar que o espírito de alguém fosse tão cruel a ponto de tentar impedir um nascimento. Ela conversou com os mais velhos da Fazenda Boa Vista e descobriu onde a tesoura de Dona Ermelinda tinha sido encontrada. Com coragem, ela foi até o riacho e, depois de muito procurar, achou a tesoura quase soterrada na lama. Era uma tesoura velha, enferrujada, com uma energia pesada. Mas Mariana notou algo mais. As pontas da tesoura, mesmo enferrujadas, ainda eram afiadas. E havia uma espécie de mola interna, meio emperrada, que fazia com que, ao menor movimento brusco, ou mesmo com a vibração do chão em noites de vento ou tempestade, a tesoura abrisse e fechasse sozinha, fazendo o tal clique-clique. E os panos picados? Mariana observou que,
Muitas vezes, as pilhas de panos eram deixadas em locais úmidos ou perto de janelas e portas, onde o vento podia soprar mais forte. A tesoura, com seu mecanismo defeituoso, era jogada entre os panos ou caída perto deles, e com o balanço, o movimento e até a umidade que enferrujava ainda mais a mola, ela se abria e fechava, cortando os tecidos. Não era o espírito da dona Ermelinda, mas a própria tesoura, enferrujada e mal cuidada, que com o tempo virou uma armadilha. A maldade da parteira não estava no espírito, mas no objeto que carregava a memória de suas ações e que agora, por puro acaso e falta de cuidado, se manifestava. A tesoura deixada ao relento guardava o rastro da negligência e da irresponsabilidade de quem a possuíra. E a história da maldade da parteira se misturou com o comportamento estranho do objeto. A Mariana limpou a tesoura, lubrificou o mecanismo e a deixou em um local seguro, fora do alcance de qualquer pano ou vibração. Ela explicou para o povo que a assombração não era um fantasma, mas o resultado de um objeto abandonado, com um defeito, e que a verdadeira maldade era a que a própria dona Ermelinda havia praticado em vida, não o que se manifestava depois de sua morte. A tesoura não cortava por maldade, mas por acaso, e a lenda da tesoura da parteira morta se transformou em um lembrete sobre a importância de não deixar rancores se espalharem e de cuidar bem de tudo, mesmo dos objetos que carregam histórias tristes. Essa história da tesoura da parteira morta, meu compadre, é um ensinamento e tanto. Ela nos mostra que nem tudo que assusta é obra do além, e que muitas vezes o que nos aterroriza são as consequências da negligência, dos maus tratos ou dos rancores do passado que se prendem às coisas. A tesoura não era má, mas estava ligada à maldade de quem a usou e ao descaso de quem a abandonou. O que parecia ser um agouro sobrenatural era a materialização de um descuido e a persistência de uma história mal resolvida. Será que a gente, na nossa vida, não tem as nossas próprias tesouras da parteira morta? Aqueles objetos que guardam memórias ruins, ou aquelas situações que se repetem de forma negativa por causa de algo que foi negligenciado lá atrás? Aqueles hábitos que a gente não muda, aquelas brigas que a gente não resolve e que continuam cortando a nossa paz? Ou será que a gente prefere acreditar em maldição e destino, em vez de arregaçar as mangas e ir atrás da verdade, consertar o que está quebrado e curar as feridas do passado? E se fosse com você, na sua casa, com uma vida nova para nascer, e a tesoura da parteira morta começasse a cortar os panos do bebê? Você ia fugir, ia jogar a tesoura fora, ia amaldiçoar o destino, ou ia ter a coragem de investigar, de entender o que de fato estava acontecendo e de quebrar o ciclo de medo e de superstição, mostrando que a vida e o amor sempre podem vencer o que de ruim ficou para trás? Pensa bem, porque às vezes a maior assombração que existe não é a que vem do outro mundo, mas a que a gente deixa crescer no nosso próprio. O dia em que o bode subiu no teto da igreja. No coração do interior de Minas Gerais, aninhada entre colinas suaves e banhada por um córrego cristalino, ficava a pequena e devota cidade de São Sebastião do Córrego Limpo. Era um lugar onde as tradições eram levadas a sério, e as festas religiosas, principalmente a de Santo Antônio, eram celebradas com uma paixão que beirava o fervor. Nesse vilarejo de casas simples e gente acolhedora, a fé se misturava com as anedotas do dia a dia.
E a vida, por mais rotineira que fosse, sempre guardava espaço para o inesperado. O dia 13 de junho era o ponto alto do calendário de São Sebastião do Córrego Limpo, a festa de Santo Antônio, padroeiro dos casamentos e dos objetos perdidos. Era um evento de grande porte. A Praça da Matriz ficava repleta de barracas coloridas, vendendo quentão, paçoca e o famoso bolo de Santo Antônio com as medalhinhas da sorte. A procissão era grandiosa e a missa um espetáculo de devoção. E como de costume, depois da missa e da bênção dos pães, acontecia o sorteio dos animais doados pelos fiéis. Galinhas, porcos, bezerros e, claro, um ou outro bode eram os prêmios mais cobiçados, com o dinheiro arrecadado revertido para as obras da igreja. Naquele ano em particular, a doação de um bode chamou a atenção. Era um animal jovem, de pelagem branca imaculada, chifres curtos e olhos astutos. O bode Sebastião, como fora batizado pelo doador, o seu Eusébio, tinha uma energia contagiante e uma agilidade que logo se mostraria surpreendente. Foi amarrado a um poste perto da barraca de pastel, esperando o sorteio, enquanto observava o burburinho da festa com uma curiosidade quase humana. O padre Inácio, o pároco de São Sebastião do Córrego Limpo, um homem de fé inabalável e temperamento calmo, supervisionava os preparativos com a habitual serenidade. Ele confiava que tudo correria bem, como em todos os anos. A missa transcorreu sem problemas. A procissão foi um sucesso e o bolo de Santo Antônio uma delícia. Restava apenas o sorteio dos animais. Mas foi ali que o inesperado decidiu dar as caras. Em meio ao alvoroço do bingo para o Galinha, alguém, talvez por descuido ou por uma pontada de malícia, deixou a corda do bode Sebastião frouxa demais. Com um movimento rápido e inesperado, o bode se soltou. O bicho solto em meio à multidão causou um pequeno pânico. Crianças gritavam, mulheres subiam nas cadeiras e os homens tentavam, em vão, conter o animal. O bode Sebastião, no entanto, não parecia ter intenção de causar mal. Ele corria pela praça, desviando das pessoas e das barracas com uma destreza impressionante. Os olhos astutos brilhavam com uma mistura de liberdade e diversão. A perseguição começou. O seu Eusébio, o doador do bode, e alguns rapazes do vilarejo tentavam encurralar o animal, mas ele era rápido demais. O bode correu em direção à igreja matriz, o epicentro da festa. As portas estavam abertas e a igreja cheia de fiéis que ainda estavam na missa final. Para o horror dos presentes, o bode Sebastião não hesitou. Com um salto, ele subiu nos degraus da igreja, depois pulou para um parapeito lateral e, para o espanto geral, começou a escalar a parede de pedra. Seus cascos firmes encontravam apoio nas pequenas frestas e saliências da construção antiga. Em questão de segundos, para a incredulidade de todos, o bode subiu no teto da igreja. A cena era surreal. No topo da igreja, ao lado da cruz e das imagens dos santos, estava o bode Sebastião, altivo, olhando para a praça abaixo. Deu um miado de satisfação, quase um berro, como se estivesse celebrando sua vitória. A festa parou. As gargalhadas deram lugar a um silêncio chocado e depois a um misto de risadas nervosas e espanto. O padre Inácio, ao ser avisado do ocorrido, saiu da sacristia com a batina esvoaçante. Olhou para o alto da igreja e a imagem do bode Sebastião no teto o fez arregalar os olhos. Por um momento, a calma do padre Inácio vacilou e ele soltou um suspiro profundo, um misto de incredulidade e talvez um pingo de humor. "Santo Antônio nos ajude!" exclamou com a voz abafada.
O bicho solto tinha causado um alvoroço sem precedentes. A pergunta que ecoava na praça era: como tirar o bode do teto da igreja? Escadas foram providenciadas. Homens mais corajosos tentaram subir. Mas o bode Sebastião, vendo a aproximação, corria de um lado para o outro no telhado, desafiando a gravidade e a paciência de todos. O dia em que o bode subiu no teto da igreja se tornaria, sem dúvida, o causo mais lendário de São Sebastião do Córrego Limpo. Uma história que o padre Inácio contaria com um sorriso amarelo e que marcaria para sempre a memória daquela comemoração de Santo Antônio. O caos se instalou na praça de São Sebastião do Córrego Limpo. O bode no teto da igreja era um espetáculo que ninguém queria perder, mas também um problema que ninguém sabia resolver. Os moradores se dividiam entre o riso nervoso e a preocupação com o animal, e com a integridade do telhado da igreja, que era centenária e já pedia reformas. O padre Inácio, recuperado do choque inicial, tentou manter a calma. Ninguém se aproxime do animal de forma brusca, ele ordenava, temendo que o bode se assustasse e caísse. Ele tentou a abordagem mais pacífica. Bode Sebastião, chamou o padre com uma voz suave, quase em súplica. Desça, meu filho, não é lugar para um bode. O bode Sebastião, lá do alto, apenas balançou a cabeça e deu outro miado desafiador. Foram chamados os bombeiros da cidade vizinha, mas eles não estavam acostumados a resgatar bodes de telhados de igrejas barrocas. Chegaram com a sirene ligada, causando ainda mais agitação. A escada do caminhão, por ser muito pesada, não podia ser apoiada na estrutura antiga da igreja sem risco de danificá-la. Tentativas de laçar o bode com cordas falharam espetacularmente, e o animal, esperto, desviava de tudo com agilidade felina. Enquanto isso, a festa de Santo Antônio, que deveria ser de devoção e alegria, transformou-se em um circo improvisado. As pessoas se aglomeravam na praça, apontando para o bode e fazendo piadas. Crianças imitavam o bode, subindo em pequenos muros e miando. O seu Eusébio, o doador, estava vermelho de vergonha. E sua esposa, Dona Filomena, não parava de rezar, pedindo a Santo Antônio que tomasse conta da situação. A notícia do bode escalador se espalhou como rastilho de pólvora pela região. Carros e jipes começaram a chegar em São Sebastião do Córrego Limpo, trazendo curiosos de vilarejos vizinhos e até mesmo da capital. A pacata cidade, de repente, se viu no centro das atenções. Tudo por causa de um bode atrevido. As horas se passaram e o sol começou a se pôr. O bode Sebastião, parecia, não tinha intenção de descer. Caminhava calmamente pelo telhado, mordiscando algumas folhas de uma trepadeira que crescia na parede da torre. A lua começou a surgir no céu, uma lua cheia e prateada, que dava à cena um ar ainda mais surreal. Foi então que Dona Cotinha, a benzedeira mais velha e sábia de São Sebastião do Córrego Limpo, teve uma ideia. Ela se aproximou do padre Inácio, com seu rosto enrugado e seus olhos cheios de uma sabedoria ancestral. Padre, ele não vai descer na marra. Ele precisa de carinho e de comida. Dona Cotinha sugeriu que trouxessem feno fresco e um balde de água limpa para o alto da torre. Com muito custo e com a ajuda de um guincho improvisado, o feno e a água foram erguidos até o telhado, perto de onde o bode estava. A estratégia de Dona Cotinha parecia absurda, mas o padre Inácio, desesperado, decidiu tentar. O cheiro do feno recém-colhido pareceu atrair o bode Sebastião. Ele se aproximou com cautela, desconfiado, mas a fome e a sede falaram mais alto. Enquanto o bode comia e bebia, alguns homens, cuidadosamente,
estenderam uma escada de madeira resistente entre a torre e uma parte mais baixa do telhado. Lentamente, o seu Eusébio, com uma maçã na mão, subiu a escada e se aproximou do bode. Com paciência e voz mansa, ele ofereceu a maçã. O bode Sebastião, depois de um instante de hesitação, pegou a maçã com a boca. E então, com a mesma agilidade com que subiu, ele desceu. Primeiro para a parte mais baixa do telhado, depois para o parapeito e finalmente para o chão da praça, onde foi recebido com um misto de aplausos e suspiros de alívio. O padre Inácio, ao ver o bode de volta ao chão, ajoelhou-se na praça e agradeceu a Santo Antônio. A comemoração de Santo Antônio naquele ano, com o bicho solto no teto da igreja, foi a mais memorável da história de São Sebastião do Córrego Limpo. O bode Sebastião, que seria sorteado, acabou sendo aposentado e viveu o resto de seus dias na fazenda do seu Eusébio, comendo as melhores maçãs e se tornando uma lenda viva. A história do dia em que o bode subiu no teto da igreja seria contada e recontada por gerações. Um lembrete divertido de que, mesmo nas celebrações mais sagradas, a vida sempre encontra um jeito de nos surpreender com a sua inesperada e hilária magia. E que, às vezes, um simples bode pode ser o milagre que uma comunidade precisa para unir-se em risos e em uma inesquecível memória. O milho que fez o milagre na colheita do seu Zeca. No sertão mineiro, onde o sol castigava a terra e o verde era um luxo para os olhos, ficava o pequeno vilarejo de Tapera do Sol. Era um lugar de gente sofrida, acostumada à labuta e às secas que teimavam em roubar a esperança. Entre os casebres de taipa vivia seu Zeca, um homem de poucas palavras e muitas cicatrizes no rosto, marcas do tempo e do trabalho árduo na roça. Sua fazenda, que ele herdara do pai e que já era de seus avós, era conhecida como Terra do Grito, tamanha a dificuldade para tirar algo dela. Seu Zeca era um lavrador experiente, mas a sorte parecia ter-lhe virado as costas. Anos seguidos de estiagem haviam dizimado suas plantações. O milho, seu principal sustento, murchava antes de espigar. E a roça, antes farta, agora era apenas um campo de terra rachada e poeira. A família de seu Zeca, sua esposa, Dona Dulce e os 3 filhos, sentia na pele a dureza da vida. A mesa, antes cheia, agora mal tinha o básico. A fé de seu Zeca, antes tão firme quanto as montanhas, começava a vacilar. Naquele ano em particular, a situação era ainda mais desesperadora. As chuvas eram escassas e o solo estava mais seco do que nunca. Os vizinhos, vendo a penúria, aconselhavam seu Zeca a desistir. «Não vale a pena, compadre Zeca», dizia o seu Joaquim, seu vizinho mais próximo. «A terra não quer dar. É melhor vender o que sobrou e tentar a vida na cidade». Outros sugeriam que ele plantasse outras culturas, menos exigentes. Mas seu Zeca, teimoso e apegado à tradição, insistia no milho. Era o milho que alimentava sua família há gerações, e ele se recusava a abandoná-lo. Dona Dulce, embora preocupada, apoiava o marido. Via em seus olhos o cansaço, mas também a centelha de uma esperança teimosa que se recusava a apagar. «Deus há de prover, Zeca. Tenha fé», ela dizia, com a voz embargada, mas as mãos firmes. Os filhos pequenos sentiam a tensão no ar, mas confiavam na força do pai. Seu Zeca decidiu que faria um último plantio, sem esperança de uma colheita farta, mas por um misto de teimosia, orgulho e uma pontinha de fé que ainda habitava em seu coração exausto. Ele preparou a terra com o esmero de sempre,
arando o solo ressecado, retirando as pedras e abrindo os sulcos com suas mãos calejadas. O suor escorria pelo seu rosto, misturando-se à poeira da terra do grito. As sementes que ele usou eram as últimas que lhe restavam. Um milho crioulo, guardado há anos, de espigas grandes e grãos dourados. Se não der agora, acabou-se, murmurou para si mesmo, enquanto enterrava cada semente com um cuidado quase reverente. Ele plantou sem esperança, sob o sol a pino, com a mente cheia de dúvidas e o coração pesado. Os dias se seguiram, e as chuvas não vieram. As sementes ficaram inertes na terra seca, parecendo desafiar a pouca fé que ainda havia no vilarejo. Os vizinhos passavam por sua roça e balançavam a cabeça, lamentando a loucura de seu Zeca. Pobre Zeca! Teimou em plantar. Agora vai perder tudo de novo, comentavam. Mas, em uma madrugada, algo mudou. Uma chuva fina e persistente começou a cair sobre Tapera do Sol. Não era um temporal, mas um chuvisco suave que durou horas, molhando a terra e as sementes adormecidas. E depois outras chuvas vieram, em intervalos regulares, como se a natureza estivesse, por fim, sorrindo para seu Zeca. As sementes brotaram. Pequenos caules verdes emergiram da terra, frágeis, mas cheios de vida. As plantas de milho cresceram rapidamente, com um vigor que ninguém em Tapera do Sol havia visto em anos. O verde intenso do milho cobria o campo, e as espigas se formavam, pesadas e recheadas de grãos dourados. A colheita de seu Zeca foi um espetáculo. Espigas enormes, graúdas, com grãos brilhantes e suculentos. A roça, a antiga Terra do Grito, transformou-se em um campo de abundância. Seu Zeca e seus filhos colheram sacos e sacos de milho, mais do que em todas as colheitas dos últimos 10 anos. Os vizinhos vinham à sua fazenda boquiabertos, sem acreditar no que viam. "É um milagre, seu Zeca!" exclamavam com os olhos arregalados. O milho de seu Zeca não apenas encheu a despensa da sua família, mas também abasteceu todo o vilarejo. Ele vendeu o excedente, comprou mais sementes, investiu em melhorias na fazenda e ainda ajudou os vizinhos que estavam em dificuldades. A notícia da colheita milagrosa de seu Zeca se espalhou por toda a região, tornando-se um causo contado nas rodas de prosa e nos almoços de domingo. O padre Romualdo, o pároco de Tapera do Sol, usava a história de seu Zeca em seus sermões. "Meus irmãos", ele dizia com sua voz calma e sábia, "a colheita do seu Zeca nos ensina sobre a força da fé, da perseverança e da esperança que se recusa a morrer. Ele plantou sem esperança e colheu fartura. Mas não foi apenas o milho que cresceu. Foi a fé dele que floresceu. E Deus, em sua infinita bondade, o recompensou. Seu Zeca, com sua calma habitual, apenas sorria. Ele sabia que não era apenas sorte. Era o milho crioulo, que havia guardado sua própria esperança, e a chuva que havia vindo na hora certa, e a teimosia de um homem que se recusou a desistir. O milho que fez o milagre na colheita do seu Zeca não foi apenas uma história de fartura, mas um lembrete de que mesmo nas terras mais áridas e nos corações mais desesperançosos, a vida encontra um caminho para florescer, e que a fé, mesmo que pequena como uma semente, pode gerar uma colheita abundante e transformar a realidade de um vilarejo inteiro. E assim, Tapera do Sol, antes a Terra do Grito, renasceu como a Terra da Esperança, inspirada pelo milagre da colheita de seu Zeca. A vida em Tapera do Sol, antes marcada pela escassez e pela apreensão, começou a se transformar depois da colheita de seu Zeca. O milagre
não foi apenas para a sua família, mas para toda a comunidade, que viu na sua história um farol de otimismo. A Terra do Grito finalmente encontrava sua voz. Uma voz de gratidão e de renovada esperança. Seu Zeca, com a fartura inesperada, não se esqueceu de onde veio. Ele destinou parte de sua colheita para os vizinhos que mais precisavam, dividindo os sacos de milho graúdo com generosidade. Abriu as portas de sua fazenda para que outros pudessem ver as espigas robustas, inspirando-os a não desistir de suas próprias terras. Ele investiu na melhoria de suas ferramentas, na adubação orgânica da terra e na pesquisa de novas técnicas de plantio, mas sempre com o milho crioulo como base de sua produção. Dona Dulce, agora com um sorriso constante no rosto, dedicava-se a preparar os mais variados pratos com o milho abundante. Bolos, curaus, pamonhas e angu, dividindo com os vizinhos e celebrando a fartura. A casa de seu Zeca e Dona Dulce tornou-se um ponto de encontro, onde as pessoas iam não apenas para pegar um pouco de milho, mas para ouvir a história, para buscar conselho e para sentir a energia positiva que emanava daquele lugar. O caos do milho de seu Zeca se espalhou para além de Tapera do Sol. Viajantes e comerciantes que passavam pelo vilarejo levavam a história consigo, e o nome de seu Zeca se tornou sinônimo de fé e perseverança. Estudiosos de agricultura vinham observar suas plantações, tentando entender o segredo daquele milho que, em terra tão castigada, havia brotado com tanta força. Mas seu Zeca, com sua simplicidade, sempre dizia: "Não tem segredo, meu filho. É a terra que me conhece e a semente que não desiste. E um tanto de fé que a gente tem que ter, mesmo quando parece que tudo está perdido." O padre Romualdo, que testemunhou a transformação do vilarejo, via na história de seu Zeca a prova da providência divina e da resiliência humana. Ele organizava mutirões na roça de seu Zeca, onde a comunidade se unia para ajudar na colheita e no plantio, fortalecendo os laços e celebrando a união. As festas de São João em Tapera do Sol ganharam um novo brilho, com a fartura do milho e a alegria de um povo que havia redescoberto a esperança. Com o passar dos anos, seu Zeca continuou a plantar seu milho, e suas colheitas, embora talvez não tão espetaculares quanto a do primeiro milagre, eram sempre fartas e garantiam o sustento de sua família e a prosperidade do vilarejo. Ele se tornou uma figura respeitada e amada, um exemplo vivo de que a fé, a perseverança e o trabalho árduo sempre encontram sua recompensa. Seus filhos cresceram aprendendo a valorizar a terra e a não desistir diante das adversidades, inspirados pela história do milho que fez o milagre. Seu Zeca viveu muitos anos, deixando um legado de esperança em Tapera do Sol. Quando ele partiu, foi em paz, sabendo que havia cumprido sua missão. A Terra do Grito era agora a terra da fartura, um lugar onde o milho, mais do que um alimento, era um símbolo de um milagre que se repetia a cada colheita, a cada broto verde que surgia da terra, a cada espiga dourada que enchia o celeiro. E o caos do milho que fez o milagre na colheita do seu Zeca continuou a ser contado, de pai para filho, de avô para neto, um lembrete eterno de que, mesmo quando se planta sem esperança, a vida pode surpreender com a mais bela e abundante das colheitas. A boneca do vestido vermelho. Vou puxar mais uma cadeira aqui para a beira do fogão, que o frio tá de lascar, e a história de agora é daquelas que faz a gente se arrepiar até a alma. Essa é um caos que aconteceu não muito longe daqui.
num lugar que a gente chamava de Fazenda da Lagoa Seca. Peguem mais um gole de café, que a prosa vai ser daquelas de prender a respiração. A Fazenda da Lagoa Seca, meus amigos, era um pedaço de chão abençoado, mas que carregava umas histórias antigas que davam um nó na garganta. Não era uma fazenda grande, não, mas era um lugar de beleza que doía os olhos. As terras eram férteis, cortadas por umas veredas que levavam a umas cachoeiras escondidas, onde a água cantava e a mata era fechada, cheia de mistérios. O nome Lagoa Seca vinha de uma lagoa que existia há muitos anos, mas que secou com o tempo, deixando só um rastro de terra rachada e umas árvores retorcidas, que pareciam fantasmas do passado. As casas da fazenda eram poucas, mas bem cuidadas, de alvenaria e telhado de barro, com umas varandas largas onde a gente passava a tarde proceando e vendo o sol se pôr. O cheiro que pairava no ar era de capim recém-cortado, de gado no pasto e de flores do campo, que brotavam em todo canto, colorindo a paisagem. De noite, o cheiro de fumaça de lenha e de comida fresca invadia tudo, convidando a gente para sentar à mesa e partilhar o pão. O povo da Lagoa Seca era gente de pouca fala, mas de muito olhar. Olhar que via longe, que entendia o tempo, que lia a alma da gente. Eram trabalhadores rurais, a maioria lidando com gado e com as plantações de milho e cana-de-açúcar. Tinham um respeito enorme pela terra e pelos animais, e a vida deles era regida pelos ciclos da natureza. Eram pessoas simples, de fé forte, que acreditavam em Deus e nas lendas que vinham dos seus avós. A comunidade era unida, um ajudando o outro nas horas de aperto. E as festas de São João e as procissões eram momentos de alegria e de união que ficavam na memória. As noites na fazenda da Lagoa Seca eram um convite à contemplação. O céu, sem a poluição das luzes da cidade, era um manto bordado de estrelas, cada uma mais brilhante que a outra. E o silêncio, o silêncio era tão profundo que a gente podia ouvir o próprio coração batendo. Era nessas noites que as histórias ganhavam vida, contadas à luz do lampião, com as crianças sentadas no chão e os mais velhos nas cadeiras de balanço. Histórias de assombrações, de tesouros escondidos, de gente que sumia e aparecia do nada, e de objetos que ganhavam vida própria. E foi numa manhã de sol, dessas que a gente sente o cheiro da terra molhada e o canto dos pássaros, que a família do seu Bento e da Dona Rosa se mudou para uma casa antiga na fazenda da Lagoa Seca. A casa era grande, de janelas e portas de madeira escura, com um quintal enorme, cheio de árvores frutíferas e um poço que parecia não ter fim. Seu Bento era um homem trabalhador, de poucas palavras, e Dona Rosa, uma mulher miúda, mas de fibra, que cuidava da casa e dos 3 filhos com muito carinho. O mais velho era o João, um rapazinho esperto de uns 12 anos. Depois vinha a Maria, uma menina doce de 10, e por último o Pedrinho, um pestinha de 5, que vivia com a roupa suja de terra. Eles estavam arrumando as coisas, tirando a mudança do caminhão, quando Dona Rosa pediu para o João e para Maria ajudarem a limpar o quintal. A terra estava cheia de mato e de entulho, e o trabalho era pesado. João pegou uma enxada e Maria uma vassoura de piaçava, e foram para o fundo do quintal, perto de umas bananeiras. João estava capinando quando a enxada bateu em algo duro, que fez um barulho estranho. Ele pensou que era uma pedra grande, mas quando cavou mais um pouco, viu que não era. Era um pedaço de pano vermelho que parecia estar enrolado em alguma coisa. A curiosidade apertou, e ele chamou a Maria. Juntos, eles começaram a cavar com as mãos,
tirando a terra com cuidado. E o que eles encontraram, meus amigos, fez os dois darem um pulo para trás. Era uma boneca. Uma boneca antiga, de porcelana, com uns olhos de vidro que pareciam olhar para eles. Ela estava enrolada num pedaço de pano vermelho, que era o que restava de um vestido. O rosto da boneca estava sujo de terra, mas dava para ver que era uma boneca bonita, com os cabelos loiros emaranhados e um sorriso pintado nos lábios. Maria, que era mais medrosa, sentiu um arrepio. Que estranho, João! Quem enterraria uma boneca assim? João, que era mais corajoso, pegou a boneca com cuidado. Deve ser de alguma criança que morou aqui antes. Vamos limpar e guardar. Eles levaram a boneca para dentro, lavaram com água e sabão. E o vestido vermelho, mesmo desbotado e rasgado, ainda dava um charme para ela. Dona Rosa, quando viu a boneca, achou estranho, mas não deu muita importância. Coloquem ela lá no quarto de vocês, em cima do guarda-roupa, disse ela. E assim foi feito. A boneca do vestido vermelho foi parar no quarto das crianças, em cima do guarda-roupa, olhando para o quarto com seus olhos de vidro. Os dias se passaram e a família foi se acostumando com a casa nova. A vida na fazenda da Lagoa Seca era boa e eles estavam felizes. Mas então as coisas começaram a ficar estranhas. A primeira a notar foi a Maria. Ela estava no quarto brincando com suas bonecas quando olhou para o guarda-roupa e a boneca do vestido vermelho não estava lá. Ela estranhou, pensou que o Pedrinho tinha pegado para brincar, mas quando foi procurar, encontrou a boneca sentada na janela da sala, olhando para dentro da casa, como se estivesse observando tudo. Maria sentiu um frio na barriga, mas pensou que era coisa da sua cabeça. Pegou a boneca e colocou de volta no guarda-roupa. No dia seguinte, foi a vez de Dona Rosa. Ela estava na cozinha, preparando o almoço, quando sentiu um olhar. Olhou para a janela e lá estava ela. A boneca do vestido vermelho, sentada no parapeito da janela da cozinha, com seus olhos de vidro fixos nela. Dona Rosa gelou. Ela sabia que tinha deixado a boneca no quarto das crianças. Com as mãos tremendo, ela pegou a boneca e levou de volta para o quarto, trancando a porta. A partir daquele dia, a boneca começou a aparecer em diferentes janelas da casa. Uma hora estava na janela do quarto dos pais, outra hora na janela do banheiro, e sempre olhando para dentro da casa. A família começou a ficar assustada. Seu Bento, que era um homem de pouca conversa, mas de muita observação, começou a ficar calado, com o senho franzido. O Pedrinho, que antes era uma criança alegre, agora vivia assustado, chorando e dizendo que a boneca estava olhando para ele. E o pior é que a boneca não só mudava de lugar, ela parecia estar sempre um pouco mais perto, um pouco mais visível. Era como se ela estivesse se aproximando, observando, esperando. A família tentou de tudo. Trancaram a boneca num armário, mas ela aparecia na janela. Queimaram o vestido vermelho, mas no dia seguinte, a boneca estava lá, com um vestido vermelho novo, mais vibrante que o anterior. Tentaram jogar a boneca no poço, mas ela apareceu sentada na beira do poço, olhando para eles com seus olhos de vidro. O medo tomou conta da casa. Ninguém dormia direito, e o silêncio da noite era quebrado pelos sussurros de orações e pelos choros do Pedrinho. A vida na fazenda da Lagoa Seca, que antes era um paraíso, virou um tormento. Seu Bento, desesperado, resolveu procurar o seu Inácio, o homem mais velho da comunidade, que era conhecido por entender de coisas do outro mundo. Seu Inácio, um velhinho de barba branca e olhos sábios,
Ouviu a história com atenção, balançando a cabeça. Ele pediu para ver a boneca. Seu Bento trouxe a boneca, que estava sentada na janela da sala, olhando para eles. Seu Inácio pegou a boneca nas mãos e seus olhos se fecharam. Ele ficou em silêncio por um bom tempo e a família esperava, com o coração na boca. De repente, seu Inácio abriu os olhos e um ar de tristeza pairava sobre ele. Essa boneca, meu filho, não é uma boneca comum. Ela carrega a alma de uma criança que sofreu muito nesta casa. Uma menina que foi abandonada e que morreu de tristeza com o coração partido. Ela não quer fazer mal. Ela só quer ser vista, ser lembrada e encontrar a paz que nunca teve em vida. A família ficou chocada. Seu Inácio continuou. O vestido vermelho é o que a liga a este mundo. Era o vestido preferido dela, o único que lhe dava um pouco de alegria. Ela aparece nas janelas porque quer ser notada, quer que a vejam, que a reconheçam. Ela está procurando por amor, por um lar, por alguém que a aceite. Seu Inácio explicou que a boneca não iria embora, enquanto não encontrasse o que procurava. Ele disse que a única forma de acalmar a alma da menina era dar a ela o amor e a atenção que ela nunca teve. A família precisava aceitar a boneca como parte da casa, conversar com ela, dar um nome a ela e tratá-la com carinho, como se fosse uma criança de verdade. A princípio, a ideia pareceu estranha, até assustadora, mas o desespero era grande e eles resolveram seguir o conselho de seu Inácio. Dona Rosa pegou a boneca, que estava nos braços de seu Inácio, e a abraçou. Você tem um nome, minha querida? Perguntou ela com a voz embargada. Seu Inácio disse que a menina se chamava Mariana. A partir daquele dia, a família começou a tratar a boneca Mariana com carinho. Eles deram um cantinho especial para ela no quarto da Maria, com umas florzinhas do campo e umas fitas coloridas. Maria conversava com ela, contava histórias e até cantava canções de ninar. João, que antes tinha medo, agora contava seus segredos para a boneca. E o Pedrinho, que antes chorava, agora brincava com ela, como se fosse uma irmã mais velha. E o mais incrível, meus amigos, é que a boneca parou de aparecer nas janelas. Ela ficava no seu cantinho, no quarto da Maria, com seus olhos de vidro olhando para as crianças, com um brilho diferente, um brilho de paz. O medo foi embora e o calor da alegria voltou a preencher a casa. A alma da pequena Mariana finalmente encontrou o amor e o lar que tanto procurava. A história da boneca do vestido vermelho nos ensina que nem tudo que parece assustador é ruim, e que muitas vezes o que as almas perdidas procuram é apenas um pouco de amor e compreensão. Ela nos mostra que a compaixão pode curar feridas antigas e trazer paz onde antes só havia tormento. E que o verdadeiro lar não é feito de paredes e telhados, mas de carinho, de aceitação e de um coração aberto para acolher. E estas histórias, meus amigos, nunca têm fim. Elas se entrelaçam com a vida da gente, com os sussurros do vento e com o cheiro da terra. Elas não têm fim porque a vida na roça é um rio que corre, levando e trazendo ensinamentos, mistérios e a sabedoria dos nossos antepassados. E enquanto houver um lampião aceso na varanda, um grupo de gente reunida para prosear e um coração para sentir, as lendas e os causos da roça vão continuar vivos, como a própria alma do nosso povo, que nunca se apaga. A galinha que foi à farmácia. No pacato vilarejo de Rio Manso, encravado entre colinas verdes e cortado por um rio preguiçoso, a vida seguia um ritmo calmo, ditado pelo sol e pelas poucas novidades que teimavam em agitar o dia a dia.
As fofocas, no entanto, corriam mais rápido que a água do rio. E um caso em particular, ocorrido há alguns anos, ainda era contado nas rodas de prosa com um misto de riso e incredulidade. O da galinha que foi à farmácia. Tudo começou numa terça-feira, um dia como outro qualquer. Dona Bem-vinda, a proprietária da única farmácia de Rio Manso, uma mulher de fibra e pouca conversa, estava atrás do balcão, arrumando vidros de xarope. A farmácia, de fachada antiga e cheiro característico de álcool e essências, era um ponto de referência e, por vezes, de encontro para os moradores. De repente, a sineta da porta tilintou. Dona Bem-vinda ergueu os olhos, esperando ver algum vizinho com dor de cabeça ou buscando um band-aid. Para sua total surpresa, quem adentrou o estabelecimento com um andar decidido e um olhar curioso foi uma galinha. Não uma galinha qualquer, mas a galinha Carijó, da vó Cotinha. Conhecida por sua inteligência incomum e por ser uma das poedeiras mais produtivas do vilarejo. Carijó tinha penas pretas salpicadas de branco, uma crista vermelha vibrante e um ar de quem sabia muito mais do que aparentava. Dona Bem-vinda piscou, incrédula. Carijó? O que fazes tu aqui? Ela murmurou, pensando estar sonhando. A galinha, sem se abalar, caminhou calmamente pelo corredor central da farmácia, desviando de caixas e prateleiras com uma desenvoltura impressionante. Dona Bem-vinda a seguiu com os olhos, paralisada pelo espanto. A galinha Carijó parou diante da prateleira de pomadas, especificamente em frente a uma seção onde estavam as bisnaguinhas de pomada para pequenos ferimentos e picadas de insetos. Ela então, com seu bico, deu leves batidas em uma bisnaguinha de pomada específica, como se a estivesse indicando. Dona Bem-vinda, ainda em choque, pegou a bisnaguinha. Era uma pomada de calêndula, usada para acalmar irritações na pele. A galinha soltou um cacarejo suave, um som que Dona Bem-vinda interpretou como um sim. Mas como? Ela gaguejou. A galinha deu um passo para trás e olhou para Dona Bem-vinda, com seus pequenos olhos redondos fixos nela. A farmacêutica, sem saber o que fazer e sentindo um impulso inexplicável, pegou a bisnaguinha e a colocou sobre o balcão. A galinha Carijó, então, saltou agilmente para o balcão. Com o bico, ela empurrou a bisnaguinha para a beirada, como se quisesse levá-la. Dona Bem-vinda, em um surto de total perplexidade, disse: "Mas quem vai pagar por isso, Carijó?" A galinha inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse pensando. Em seguida, para o assombro ainda maior de Dona Bem-vinda, a galinha deu um rápido pulo e derrubou uma pequena moeda de 10 centavos que estava na beirada do balcão, resultado de algum troco desatento, fazendo-a cair na gaveta do caixa, que estava ligeiramente aberta. Naquele instante, Dona Bem-vinda sentiu um arrepio. A galinha, com a bisnaguinha de pomada no bico, deu meia volta e saiu da farmácia com a mesma calma com que entrou, deixando Dona Bem-vinda parada, com o queixo caído e a mente em parafuso. Entrou sozinha e saiu com uma bisnaguinha de pomada. Ninguém sabe como. A notícia se espalhou por Rio Manso mais rápido que fogo em capim seco. Dona Bem-vinda, apesar de sua natureza reservada, não conseguiu guardar o insólito acontecimento. Contou para a vó Cotinha, que riu com os olhos marejados, mas não se surpreendeu. Essa Carijó é danada. Sempre foi mais esperta que muita gente. Deve ter visto algo em seus pintinhos ou nela mesma. A história se tornou a anedota preferida do vilarejo. O padre Eurico, o pároco, tentou explicar como mistérios da criação divina. O seu Manuel, o dono do armazém, jurou que Carijó era gente transformada em bicho.
E as crianças? As crianças passavam a tarde na porta da farmácia, esperando ver a galinha Carijó fazer outra visita. O que se sabia era que, dali em diante, a galinha Carijó passou a ter um status especial em Rio Manso. Uma criatura que, por um dia, desafiou a lógica e a compreensão humana, mostrando que o mundo rural guarda segredos e surpresas que a cidade grande jamais poderia imaginar. O impacto da visita da galinha Carijó à farmácia foi muito além de uma simples fofoca em Rio Manso. O evento se tornou um marco na história do vilarejo, um divisor de águas entre o antes do bode no teto da igreja, que foi outro caso memorável, e o depois da galinha na farmácia. A história era tão absurda e, ao mesmo tempo, tão real, que passou a ser um dos principais atrativos para os poucos turistas que se aventuravam por aquelas bandas. Dona Bem-vinda, a farmacêutica, que sempre foi avessa a badalações, viu sua farmácia ganhar uma fama inesperada. Curiosos vinham de longe para conhecer a farmácia da galinha e, claro, para ouvir a história de Dona Bem-vinda em primeira mão. Ela, a princípio, sentia-se um tanto constrangida, mas com o tempo passou a contar o episódio com um brilho nos olhos, uma mistura de perplexidade e orgulho. Quem diria que uma galinha ia me dar tanta prosa? Ela comentava balançando a cabeça. A moeda de 10 centavos que Carijó havia pagado foi emoldurada e pendurada na parede da farmácia, como uma relíquia. A vó Cotinha, por sua vez, tornou-se a mãe da galinha prodígio. Sua fama de benzedeira e de mulher sábia se consolidou ainda mais. As pessoas iam à sua casa para ver a galinha Carijó de perto, como se ela fosse um oráculo emplumado. Vó Cotinha, com seu humor peculiar, garantia que Carijó era mesmo especial. Ela sempre foi atenta. Uma vez, ela me avisou de uma cobra no galinheiro com um cacarejo diferente. Ela sente as coisas, dizia Vó Cotinha, enquanto Carijó, com sua postura digna, cisca ao redor dos pés da senhora, como se entendesse cada palavra. Mas o mistério do como a galinha soube que precisava de pomada, e principalmente como ela soube sobre o dinheiro, continuava intrigando a todos. Alguns especulavam que Carijó havia visto Vó Cotinha usando a pomada em algum machucado de outro animal ou dela própria. Quanto à moeda, a teoria mais aceita era a de que, em suas andanças, a galinha a tivesse encontrado e, de alguma forma, a associado a trocas, talvez por ver pessoas pagando por coisas na venda do seu Manuel. A verdade, no entanto, permanecia envolta em um manto de suposições e risadas. A galinha Carijó continuou sua vida de poedeira, mas com um status de celebridade local. Ela era a galinha mais bem tratada de Rio Manso, recebendo as melhores rações e carinhos de todos. Seus pintinhos eram observados com curiosidade, na esperança de que algum deles herdasse a inteligência de sua mãe. Ninguém mais a tratava como um animal comum. Ela era a galinha que foi à farmácia, a protagonista de um causo que provou que a vida no interior era muito mais do que se podia ver a olho nu. A história se espalhou para além das montanhas. Jornais de pequenas cidades vizinhas publicaram reportagens sobre o fenômeno de Rio Manso. E até mesmo um programa de rádio de uma capital mencionou o episódio, embora com um tom de incredulidade divertida. Rio Manso, um vilarejo que poucos conheciam, ganhou um lugar no mapa da curiosidade popular. Tudo por causa de uma galinha e uma bisnaguinha de pomada. O tempo passou, e a galinha Carijó, já idosa, continuou a viver seus dias em paz na fazenda da vó Cotinha. Ela não fez mais visitas à farmácia, mas sua lenda permaneceu viva.
Quando ela partiu, serenamente de causas naturais, Rio Manso a lamentou como a uma figura ilustre. Seu sepultamento simbólico no quintal da avó Cotinha foi quase um evento, com a presença de muitos que queriam prestar suas últimas homenagens à galinha, que com sua simples existência havia enriquecido a vida de todos. E assim, a história da galinha que foi à farmácia continuou a ser contada e recontada, nas tardes de chuva e nas noites de luar. Tornou-se um símbolo da singularidade de Rio Manso, da imprevisibilidade da vida e da capacidade dos animais de nos surpreenderem. A farmácia de Dona Bem-vinda manteve a moeda emoldurada, e o riso que o causo provocava era uma lembrança constante de que no interior os milagres e as excentricidades andam de mãos dadas, e que a mais simples das criaturas pode ser a protagonista da história mais extraordinária. Afinal, uma galinha que entra sozinha em uma farmácia e sai com uma bisnaguinha de pomada, pagando por ela, é algo que realmente ninguém sabe como, mas que, certamente, aquece o coração e a imaginação. Eita, que prosa boa demais! O tempo passou que nem vimos passar. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos episódios. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!